Senhoras e senhores, bom dia. Com vocês agora o coral da UFSPA, hoje apresentando canções do seu mais recente espetáculo, Música, Resistência, Liberdade. Ei, som. But life still goes on. I can't get used to live it without you by my side. I don't want to live alone. Hey.
to make it on my own. So baby, can't you see? I got to break free. God knows I want to break free. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o que eu vivi
e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que sou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivo no vento, cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva no meu coração. Eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança, um quadro que rói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando. Que o novo sempre vem. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Agradecemos a excelente apresentação do coral da UFSPA. O grupo foi criado em março de 2012. É composto por cerca de 80 vozes, entre estudantes, docentes, técnicos administrativos da UFSPA e comunidade em geral, sob a regência do maestro Marcelo Rabelo. Sejam todos bem-vindos à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É com muita honra que os recebemos para a quarta reunião ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração de 2018. Informamos que as saídas de emergência estão sinalizadas e se encontram nas laterais do teatro. O FORPLAD tem por objetivos estudar e propor soluções para os problemas relacionados às áreas de planejamento e administração, promover o intercâmbio entre as IFES de temas de interesses do Fórum, consolidar e divulgar documentos junto às IFES e assessorar os dirigentes e encaminhar as propostas aprovadas pelo plenário à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa: a reitora em exercício da UFSPA, professora Jennifer Safi. O magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado. A magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande e membro da diretoria executiva da ANDIFES, professora Cleusa Maria Sobral Dias. O coordenador nacional do FORPLAD e pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da Universidade Federal de Pernambuco, senhor Tiago José Galvão das Neves. O coordenador regional sul do FORPLAD e secretário de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina, senhor Vladimir Arthur Fey. O pró-reitor de Administração da UFSPA, senhor Leandro Mateus Silva de Souza. A pró-reitora de Planejamento da UFSPA, senhora Alessandra Damer. Inicialmente, convidamos para fazer uso da palavra o coordenador nacional do FORPLAD, senhor Tiago José Galvão das Neves. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que hoje a gente chega aqui à Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, que nos recebe com muito carinho. Então, a gente agradece bastante. Em nome da vice-reitora, nós cumprimentamos toda a equipe local, que se debruçou bastante sobre esse nosso quarto encontro, o Leandro, a Alessandra. Então, muito obrigado por isso. Hoje estamos aqui para discutir o futuro das universidades. Hoje, nosso quarto tema ele é muito voltado para a universidade que a gente quer nos próximos anos, discutir sobre a importância do fórum para essa redução da assimetria com gestores, com a sociedade, falar sobre a relevância das universidades nesse processo de transformação. Hoje a gente vive a Revolução 4.0, mostrar aí um pouco sobre o impacto disso dentro das nossas universidades, e nós, enquanto pró-reitores de planejamento, de administração,
precisamos discutir, debater, nos apropriar sobre essas transformações, sobre essas mudanças e sobre o que podemos fazer para contribuir com uma universidade cada vez mais transformadora. Então, a gente discute muito essa palavra relevância. Na nossa universidade, a gente vem batendo, no fórum a gente vem batendo bastante nisso, a relevância da instituição nesse processo de transformação, nesse processo de transformação social, o papel da universidade pública, e o fórum é um local de debate qualificado, onde temos aqui os pró-reitores que discutem não só planejamento, mas administração, mais orçamento, e isso é fundamental para a manutenção da nossa instituição. Então, a gente fica muito feliz de estar na nossa 4ª reunião com um tema tão importante como esse, como o futuro das universidades e essa questão da revolução 4.0. A gente sabe que, para isso, a gente vai precisar de muito investimento, sabe? Nossa reitora, a gente precisa que o governo, que o MEC entenda o papel da universidade, entenda a necessidade de investir nas universidades públicas, para que elas possam, sim, exercer esse papel de pesquisa, ensino e de extensão para a sociedade. O FORPLAD fica à disposição da Andifes também, para que a gente possa contribuir, fomentar essa discussão, esse debate, o que é que a gente precisa trabalhar para termos projetos voltados cada vez mais para esse papel transformador das universidades. O fórum começou hoje, né, mas, na realidade, ontem a gente já teve um pouco do que nos espera. Tivemos uma oficina de gestão orçamentária com apoio do Tesouro Gerencial do professor Poti. Desde já agradecer ao professor Poti pela palestra, por ministrar essa oficina. É importante que os gestores, que os pró-reitores, principalmente os que estão chegando, se apropriem. É uma ferramenta importante para a gestão das universidades, acompanhamento do orçamento. Temos hoje uma necessidade cada vez maior de orçamento e a gente sabe que, com a expansão, nós precisamos manter a estrutura que a gente tem com qualidade. Então, essa oficina nos ajuda a gerenciar cada vez melhor o nosso orçamento e, com isso, a gente agradece mais uma vez ao professor Poti. Teremos, professor, a sua palestra de apresentação da instituição. A gente está ansioso para conhecer um pouco mais da universidade. Depois teremos uma apresentação sobre a 4ª Revolução Industrial, os desafios das universidades federais, com o reitor Anísio Brasileiro, da Universidade Federal de Pernambuco, um projeto de como as universidades estão voltadas, estudando e pesquisando sobre esse novo momento da sociedade, em que a tecnologia ela tem avançado bastante, que a gente precisa cada vez mais que essa tecnologia esteja refletida nas nossas universidades para ensinar os nossos jovens e para poder contribuir com o desenvolvimento do país. Depois, a reitora Cleusa ela vai falar sobre os desafios das IFES pós-eleição, né? A gente viveu agora, recente, um processo de eleição, a gente está fechando um ciclo do governo, né? E abrindo um novo caminho de 4 anos, em que as universidades precisam reafirmar cada vez mais esse seu papel transformador perante a sociedade, e vai precisar de diálogo, vai precisar de muita informação, e a gente espera que a senhora traga boas notícias, reitora, sobre esse processo ainda, né, um pouco em curso, mas assim a gente ainda não tem um direcionamento de qual seria o papel da universidade nesse novo modelo. Teremos também o FORRisco com o lançamento de um livro, a apresentação do soft que está sendo finalizado sobre gestão de risco, né, que vai servir não só para as universidades, mas que tem um contexto de servir também para qualquer órgão público, mas principalmente para as universidades, linkado com o nosso planejamento estratégico, de fato que a gente possa ter um monitoramento não só dos riscos estratégicos, mas também dos riscos operacionais. Vai ser apresentada uma capacitação online pelos nossos palestrantes, o professor Tomás e o professor Paulo Bermejo.
No dia 21, na quarta-feira, amanhã, encerramos o nosso fórum com o relato do planejamento estratégico do nosso FORPLAD, da Coordenação Nacional, e também da Coordenação de Modelos. Teremos ainda como sempre, como de costume, nós temos no último dia do fórum a presença do MEC. Eu acho importante que a gente continue com essa aproximação, esse debate. Na realidade, eu sempre tenho dito que o MEC só será forte se as universidades federais forem fortes. Nós temos hoje a maior parte, quase a totalidade das pesquisas qualificadas em nível internacional do país. Então, a gente precisa cada vez mais ter diálogo e a gente precisa cada vez mais ter investimento para que a gente possa continuar com o mesmo padrão de qualidade e, sempre que possível, melhorando as nossas atividades. Também teremos a presença do Tribunal de Contas da União, então, algo que foi bastante pedido dentro do fórum, e o tribunal vai estar aqui conosco na manhã do dia 21, de amanhã, para discutir o novo formato do relatório de gestão. Então, anualmente, nós prestamos conta para os órgãos de controle, mas, sobretudo, para a sociedade, de tudo que gerenciamos, e em torno de 49 bilhões de reais ano, próximo aos 50 bilhões de reais que as universidades gerenciam, e muito bem gerenciados, e eles têm que ser prestado conta disso para a sociedade e para as demais universidades. Então, os órgãos de controle, eles analisam e propõem formatos, e a gente tem agora um novo modelo de formato de gestão, e isso vai ser discutido aqui pelo nosso Tribunal de Contas da União. No período da tarde, da quarta, nós teremos aqui as boas práticas das universidades que nos recebem, né? Normalmente nós fazemos isso. E, nesse ano, nós focamos nas tecnologias. Então, para ficar focado com o nosso fórum, né, com o nosso quarto fórum, nós focamos nas tecnologias de apoio à gestão universitária. Então, nós teremos aqui 2 universidades apresentando modelos de gestão que envolvem tecnologias e que facilitam a tomada de decisão por parte dos gestores. Por fim, nós faremos um painel sobre o nosso planejamento estratégico das regionais e das coordenações, onde a gente vai poder acompanhar o que os nossos diversos grupos de trabalho vêm fazendo ao longo dos meses, e isso vai nos permitir ter uma visão mais sistêmica sobre o processo, e isso tudo vem dentro de uma plataforma que foi desenvolvida com o apoio do FORPLAD, que é o FORPDI. Ao final, esperamos encerrar com bastante alegria, mas com a sensação de que, infelizmente, terminou o nosso fórum às 18h15, com os encaminhamentos que serão propostos e que serão levados à Andifes para debate junto à plenária. Então, desde já, mais uma vez, agradecer a todos e dizer que o FORPLAD continua à disposição para discutir, para debater e para, com certeza, informar nossos gestores sobre temas relacionados à administração, a planejamento e ao orçamento. Ok? Bom dia a todos. Passamos a palavra agora para a pró-reitora de Planejamento da UFSPA, senhora Alessandra Damer. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, os nossos reitores aqui presentes, professora Cleusa, reitora da FURG, representando a Andifes, professora Anísio, reitor da UFPE, e a nossa vice-reitora, professora Jennifer, que está aqui prestigiando o nosso evento. Também os representantes do FORPLAD, o coordenador nacional, Tiago, e o da Regional Sul, Vladimir, muito obrigada, e o Leandro, nosso pró-reitor de administração, que trabalhou com muito afinco na organização desse evento. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão aqui. A gente sabe que esse é um período conturbado para participar de um evento, né? Final de ano, nós estamos com várias coisas correndo nas universidades e precisando, né, de resoluções, mas obrigado pela presença de todos aqui.
Então, pegando esse gancho do período conturbado, na minha fala eu gostaria de fazer agradecimentos. Então, agradecer a equipe que trabalhou muito para que esse evento pudesse ocorrer. Então, foi organizado pela PROAD e pela PROPLAN, e eu gostaria de agradecer especialmente à Aline e ao Maurício, a Aline da PROPLAN e o Maurício da PROAD, que encabeçaram toda a organização junto conosco, comigo e com o Leandro, fazendo toda a parte operacional e permitindo que a gente estivesse aqui hoje. Agradecendo a Aline e ao Maurício, eu gostaria também de incluir a Maria do Carmo, a Evelise e o Renê, que compõem as nossas pró-reitorias. A nossa estrutura é muito enxuta, então as nossas pró-reitorias são também muito enxutas, então isso acumula uma quantidade muito grande de trabalho, e eles se dedicaram, no meio de tudo isso, ainda a organizar esse evento. Além disso, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da organização, junto conosco, a Prefeitura do campus, a equipe de manutenção, a equipe que organizou todo o mobiliário para o evento, a nossa assessoria de comunicação, o NTI, o Núcleo de Tecnologia da Informação, que instalou mais APs para que a gente tivesse uma internet, né, com melhor acesso, a equipe de apoio às salas, o cerimonial. E também gostaria de agradecer ao nosso núcleo de qualidade interna, que vai, na figura da sua coordenadora, a professora Juliana, que vai participar, então, do painel sobre boas práticas, apresentando, então, o nosso mapeamento de processos e o modelo de qualidade de processos que a gente está implantando aqui. Então, gostaria de ser breve, e então fico por aqui agradecendo mais uma vez, e sejam bem-vindos à UFSPA. Espero que, a gente não pode dizer que não vai ter problemas, mas que os problemas sejam, né, pequenos, e que a gente possa ter um ótimo evento. Muito obrigada. Com a palavra, o pró-reitor de administração da UFSPA, senhor Leandro Mateus Silva de Souza. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa, em especial os reitores presentes, a vice-reitora Jennifer, nossa reitora em exercício, o reitor Anísio, reitora Cleusa, o Thiago da Coordenação Nacional, já agradecendo todo o apoio que a Coordenação Nacional nos deu para a organização desse evento, o Vlad, nosso coordenador, Vladimir, nosso coordenador da Regional Sul, e a Alessandra, por todo o apoio, né, que nós tivemos nessas duas pró-reitorias para organizar o evento. Gostaria de agradecer, já cumprimentando a todos. Agradecer também a presença de todos vocês. Nós sabemos que não é fácil sair nesse momento das universidades, nós temos bastante tarefas para fazer, muitos de vocês viajaram horas e horas, alguns enfrentaram alguns problemas de aeroporto, né? Tivemos vários problemas nessa semana, sabendo que todos vieram para cá com o objetivo de discutir esses temas, pelo nosso cronograma, temas bastante sensíveis, importantes para as universidades e que devem ser debatidos. Também gostaria de agradecer aos patrocinadores do evento, que nos deram bastante apoio para a organização e logística, a Approach Tecnologia e a Central Móveis, e reforçar a importância dos temas que serão aqui discutidos. Alguns sensíveis, como, por exemplo, a questão da nossa conjuntura política, a partir do ano que vem, em relação às eleições que ocorreram este ano. Nós sabemos que nós passamos por um momento financeiro nas universidades bastante delicado, e é sempre importante também a presença do MEC, como vai ocorrer, o relatório de gestão, um tema bastante relevante, que muita gente, a nossa equipe também aqui da universidade vai querer participar, porque tivemos mudanças bastante significativas, as quais teremos a oportunidade de discutir com o próprio Tribunal de Contas da União. E, em resumo, desejar a todos um ótimo fórum, que seja bastante proveitoso e sintam-se acolhidos aqui na nossa universidade. Bom dia. Convidamos o coordenador regional sul do Forplad, senhor Vladimir Arthur Fey, para fazer uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento à professora Jennifer, vice-reitora da UFSPA, hoje reitora em exercício. Faço também um cumprimento muito especial à professora Cleusa, reitora da FURG, e, da mesma forma, cumprimento o professor Anísio, nosso palestrante do dia, reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Da mesma forma, estendo esses cumprimentos ao Leandro, pró-reitor de administração,
dessa instituição, e a Alessandra, pró-reitora de Planejamento, enfim, da UFSC. E um cumprimento muito caloroso ao Tiago, nosso colega e coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores e Planejamentos das Instituições Federais de Ensino Superior. E, por esse motivo, também estendo esse cumprimento de forma muito carinhosa e muito efetiva a todos os pró-reitores de planejamento e pró-reitores de administração das instituições federais de ensino superior. E, da mesma forma, todos os convidados que aqui estão presentes, participando desse importante fórum. Hoje, professora Jennifer, estamos aí no final do exercício 2018. Estamos fazendo o último encontro do ano de 2018, mas, ao mesmo tempo, nos preparando para esses novos tempos, que não sabemos o que será. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, nesse sentido, nós, na verdade, estamos vivendo um conjunto de incertezas. E esse fórum, na verdade, se torna muito importante justamente por conta disso. É um espaço em que nós temos para nos encontrarmos, discutirmos, debatermos, apontarmos as incertezas e, por esse motivo, tentarmos alinhar o entendimento e, por conta disso, construímos um conjunto de soluções ou de proposições para dialogarmos com o Ministério da Educação e, naturalmente, com o governo federal. Eu acho que, nesse sentido, nós conseguimos materializar a importância desse momento. Sei que é difícil, sei que nós já passamos por 2 anos, 3 anos muito difíceis, com cortes orçamentários, com contingenciamentos, e ficamos aqui pensando e refletindo o que será do ano de 2019. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Eu acho que é essa a nossa missão. É assim que a gente, na verdade, consegue diminuir esse grau de incerteza e de instabilidade para as instituições federais de ensino superior. Dado esses números e a nossa realidade, é importante dizer que, dados os institutos que publicam esses ranqueamentos das instituições ou da produção do conhecimento, certamente as instituições federais de ensino superior são as que mais produzem no nosso país, seja ensino ou conhecimento na área do ensino, na área da pesquisa e na área da extensão. E a minha formação é na área contábil, e dentro daquilo que a gente estuda tem um termo muito importante que a gente discute e que a gente acaba trazendo para exteriorizar e compartilhar com todos os colegas. Diz respeito à evidenciação. Então, muito nós fizemos, mas como nós vamos divulgar? Eu acho que isso é um dado importante. E o que divulgar? São tantas e tantas informações, tantos e tantos conhecimentos que nós precisamos selecionar, organizar, enfim, e alinhar e publicizar isso para a sociedade. Nós que estamos vivendo dentro da universidade sabemos da importância, mas será que a sociedade também tem essa dimensão, da mesma forma que a gente observa isso? Então, é importante que a gente faça esse trabalho e que a gente use esse espaço aqui para podermos diminuir essa incerteza para o ano 2019. Fica aqui um agradecimento também muito especial à Alessandra e ao Leandro pelo trabalho, pela dedicação em poder organizar. Certamente, tudo dará certo, não tenho a menor dúvida disso. Quem passa por um período de organização, o que faz esses eventos, sabe como é angustiante, mas eu não tenho a menor dúvida, pois todo mundo também colabora. Na figura da Dulce, que aqui está, e que sempre, na verdade, relata essa sua última experiência no evento que foi em junho, o que a gente pode observar é que, à medida que o final do evento se aproxima, nós vamos, na verdade, entendendo que o evento se organizou, enfim, teve os encaminhamentos e as suas proposições de forma muito clara. E, por conta disso, nós conseguimos alinhar aí um novo cenário para 2019. Então, um bom evento a todos. Fica aqui o nosso agradecimento a toda essa equipe maravilhosa. Muito obrigado. Com a palavra, a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande, professora Cleusa Maria Sobral Dias. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria estar aqui junto com a amiga Jennifer, com o colega também Anísio, que me acompanha aqui, a Jennifer, reitora em exercício, que estou aqui representando a Andifes,
Quero cumprimentar também o Tiago, coordenador nacional do Forplad, o Vladimir, coordenador regional da Regional Sul do Forplad, os pró-reitores da UFSPA, correto? Leandro e Alessandra, né, os colegas pró-reitores que estão aqui neste evento, parabenizar pela realização deste fórum, que é um fórum fundamental para as decisões, os encaminhamentos dos reitores, um fórum que trata de planejamento, administração, que nos aponta muitas alternativas naqueles momentos de crise. Então, parabenizar vocês, e especialmente nesse momento que estamos em final de ano, que vocês têm muitas atividades, sem dúvida nenhuma. Estão todos aqui, mas preocupados com certeza com o fechamento aí do ano, de empenhos e de orçamento. Quero agradecer a acolhida sempre muito calorosa aqui da UFSPA. Transmita o meu abraço à reitora Lúcia, né, que está em atividade, né? E como à tarde estarei com vocês, os meus comentários eu vou deixar à tarde, mas desejo que realmente esse evento que ocorre no final de ano, ele traga novas esperanças, apesar dos desafios. E eu fiquei muito preocupada aqui, quando o Tiago disse que eu vou trazer à tarde muitas novas expectativas e alternativas. Eu não sei se eu já saio para o almoço, Tiago, e já retorno, ou se eu volto para dividir com vocês o momento que nós estamos vivendo hoje. Mas acho que esse espaço, ele realmente é de acolhida e de integração e de construção de alternativas que nos orientem para o próximo ano que temos pela frente. Então, bom evento a todos. Obrigada. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a casa, a reitora no exercício da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a nossa vice-reitora, professora Jennifer. Saúdo a reitora Cleusa, da Universidade Federal do Rio Grande, aqui também representando a Andifes, com uma missão dificílima, facilitou muito a minha, não é? Vou falar sobre o futuro, a reitora vai falar sobre o presente, e o Forplad vive o dia a dia, então eu estou numa situação muito boa. Obrigado, Tiago. Né? Cumprimentar os pró-reitores da universidade, não é? Leandro e Alessandra, o coordenador do fórum, professor Vladimir, e permitam-me uma saudação ao professor Tiago, o coordenador do fórum, e a Paula, aqui, que faz parte do Forplad na dimensão administração. Não é? Então, em seus nomes, quero saudar a todos, dizer da competência, do espírito público, da dedicação com que tanto Paula quanto Tiago têm servido ao povo brasileiro através do trabalho nas universidades federais, a UFPE em particular, e, nesse sentido, eu quero estender esse elogio e esse reconhecimento a todos os pró-reitores das 63 universidades federais que compõem a estrutura básica do conhecimento do Brasil. E dizer que é uma honra estar aqui, agradeço o convite, espero estar à altura, né, da discussão sobre as perspectivas de futuro, e não poderia deixar de cumprimentar a nossa querida Dulce, não é? Lenita te envia um abraço. Lenita é a nossa chefe de gabinete. Dulce teve um papel muito importante, não é, Cleusa, nos anos que ela esteve no Ministério da Educação, sempre uma referência para todos nós, e agora como pró-reitora da universidade. Portanto, cumprimento a todos e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no Rio Grande do Sul. Convidamos a professora Jennifer Safi para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à UFSPA, ou UXPA. A gente pode pronunciar o F ou não, e pode pronunciar o C ou não. Então, eu vou repetir, UFSPA ou UXPA.
Há várias maneiras de pronunciar, mas a gente chama sempre que essa é a Universidade da Saúde. Das 63 universidades federais, nós somos a única universidade especializada, e, nesse caso, né, na área da saúde, que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco a nossa história. Então, é um grande prazer receber aqui os nossos queridos reitores, professora Cleusa, grande amiga da casa, e aqui representando a Andifes, que é um grande suporte, né, nas nossas decisões coletivas, professor Anísio, da Universidade Federal de Pernambuco, os nossos queridos pró-reitores de planejamento, Tiago, senhor Vladimir, que é coordenador desse fórum. Bom, não posso deixar de agradecer já imensamente os nossos 2 anjos da guarda aqui da universidade, que são os nossos pró-reitores de administração, o Leandro e a Alessandra, e eles são realmente os nossos anjos da guarda, eles que nos guiam nas nossas principais decisões em termos de investimento, o que podemos e o que não podemos fazer. E, em seu nome, também cumprimento a todos os pró-reitores e os envolvidos, né, em planejamento e administração das universidades. Em nome, então, da nossa reitora, professora Lúcia, que está numa missão na China, inclusive com dificuldades de comunicação conosco, porque a China tem vários problemas de bloqueios, né, de comunicação. Então, nós saudamos a todos aqui, desejando que tenhamos todos 2 dias, né, de grandes discussões que vão nos nortear para os próximos anos, especialmente para esses de 2019 e 2020. Foi comentado aqui, realmente, que as universidades federais, elas são as que mais representam para o país em termos de pesquisa, ensino e extensão, e, de fato, das 20 universidades melhores ranqueadas no Brasil, 18 são públicas. E nós precisamos reforçar esse nosso papel com a sociedade, o nosso compromisso que temos com a qualidade e com a formação de profissionais competentes. Isso no momento de crise, já ouvimos falar tanto aqui de desafios, de incertezas, então acredito que esse nosso momento de discussão vai ser fundamental para a gente planejar conjuntamente o futuro. Tudo que se faz de forma coletiva tem maior capilaridade e maior força, né, perante os nossos órgãos superiores. Então, eu tenho certeza que, se a gente continuar unido, né, juntos e com decisões fortalecidas por esse fórum, a gente consegue ir muito mais longe como grupo de universidades. Então, eu não vou me estender, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a nossa universidade. Mais uma vez, sintam-se acolhidos e tenham Bom, eu quero dizer também que o tempo foi encomendado, e os nossos pró-reitores conseguiram que nós tivéssemos um tempo ensolarado, um dia bonito em Porto Alegre. Espero que vocês também tenham oportunidade, para quem não conhece, de visitar a nossa cidade. Então, bom dia a todos e aproveitem bastante esse fórum. Obrigada. Nesse momento, se desfaz a mesa de abertura e convidamos as autoridades para retornarem aos seus lugares reservados no teatro. Obrigada. Daremos início à apresentação institucional da UFSPA com a vice-reitora Jennifer Safi. A professora possui graduação em farmácia pela URGS e doutorado em bioquímica pela mesma instituição. Realizou seu pós-doutorado no Instituto Gustave Roussy, da França. É professora do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da instituição, coordenadora do Programa de Internacionalização da UFSPA e vice-reitora da gestão 2017 a 2021. Acabei de ser informada que eu tenho apenas 30 minutos, porque a gente já está avançado na hora.
Então, é um grande prazer poder ter essa oportunidade de apresentar a nossa universidade para vocês, que, como vocês estão vendo, completa 10 anos como Universidade Federal de Ciências da Saúde, mas a nossa história ela começa muito antes. Na verdade, ela começa em 1953, através de um decreto do arcebispo Dom Vicente Scherer, e foi a partir também de uma iniciativa de alguns médicos do nosso hospital aqui ao lado, que é a Santa Casa de Misericórdia, que entenderam a necessidade de se fazer uma escola de medicina. O início se efetivou em 1961, através de um novo decreto, onde, então, se inicia o curso de medicina, com a primeira turma sendo formada em 1966, e com o nome, então, de Faculdade Católica de Medicina, e por 47 anos nós ficamos como um curso exclusivamente de medicina. Mas é importante dizer que nos anos 80 ela foi federalizada, claro, porque até então ela era mantida fundamentalmente pela Santa Casa e também muito no voluntariado dos médicos que aqui, então, faziam o seu ensino do curso de medicina. Então, por questões, inclusive, financeiras, em 1980 ela foi federalizada e se tornou mais uma sopa de letrinhas, Fundação Faculdade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a FFF-CMPA. Nós somos especialistas nessas sopas de letrinhas. E, logo em seguida, nós tivemos o primeiro programa de pós-graduação em nível de mestrado em farmacologia, em 1988, então, sendo formado. Em 93 já inicia-se o doutorado, também na área de farmacologia. E, bom, a gente poderia aqui ficar 15 minutos falando dessa história. A Evelise, que está aqui, é a nossa grande memória, né, da instituição, e vale a pena conversar com ela depois nos bastidores para ela contar um pouquinho como se passou todo esse processo de transformação em universidade. Na verdade, já em 2004, a universidade entende, a então faculdade entende que deveria expandir os seus cursos, ddinicia com o curso de biomedicina, depois nutrição, e assim vai indo, quando em 2008, então, a gente já inicia, dentro do próprio incentivo, né, de expansão das universidades públicas pelo país, a professora, então, Miriam, antiga reitora, ela, grande protagonista, né, desse processo, consegue, então, a transformação da universidade, e nós nascemos junto, exatamente através da mesma portaria, junto com a Unipampa, no dia 11 de janeiro de 2008. Somos gêmeas. Então, está aqui o nosso complexo, nós somos, inclusive, considerados... esse quarteirão aqui, então, é chamado de quarteirão da saúde, porque... Como vocês sabem, nós temos esse complexo gigantesco, que é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que é bicentenária, é da década de 1802, o seu nascimento. Então, hoje tem 7 complexos hospitalares aqui, e esse aqui é o nosso pequeno campus com três prédios. Bom, esse é o nosso terreno, é onde nós estamos, né? Nós estamos hoje aqui nesse prédio 2, mas todo o início se deu aqui. Até 2009, nós tínhamos apenas esse prédio, e vejam que em 2009 nós já tínhamos vários outros cursos, inclusive. Nosso terreno, então, aproximadamente 10 mil metros quadrados, numa área construída de 26.800, inclusive nós já ultrapassamos a nossa área construída aqui, que temos direito, né, no nosso terreno. Então, depois, em 2009, nós tivemos a inauguração desse prédio, onde nós estamos hoje, com o restaurante, acho que vocês já vão conseguir aproveitar um pouquinho. Temos o nosso auditório aqui, várias salas de ensino e laboratórios de ensino. E, em 2015, então, foi inaugurado o prédio 3, numa área de 6 mil metros quadrados. Então, terreno extremamente bem aproveitado em termos de área construída. Agora, nós não temos mais para onde expandir nesse campus. Alguns indicadores que, para vocês, pode parecer o tamanho de um instituto, né, das universidades de vocês, mas esses são os nossos números. 380 docentes atualmente e 214 apenas
técnicos administrativos. Isso, para nós, é um grande gargalo, né, porque, inclusive, é uma das nossas grandes batalhas junto ao MEC e ao MPOG, para que esses números aqui possam, pelo menos, chegar mais perto ao número de docentes. Nós temos uma carência ainda muito grande de docentes em função dos cursos novos, que ainda estão em implementação, em fase de formação, e principalmente de técnicos administrativos. 32 estagiários e 160 terceirizados, 2.500 alunos presenciais, né, na graduação, e 700, em torno de 700 de mestrado e doutorado, 500 médicos residentes e multiprofissionais. A residência médica é um carro-chefe dessa instituição, e no ensino à distância e na especialização presencial, nós temos 2.400 alunos. Então, é um número bastante significativo, principalmente relacionado ao projeto UNASUS, que desenvolvemos com o Ministério da Saúde. Aliás, um programa que muito nos orgulha. Em termos da nossa qualificação, né, de servidores, ela é bastante significativa, porque quase 100% dos nossos professores são mestres e doutores, 87% em regime de 40 horas de dedicação exclusiva, o que também não era a realidade inicial, né, lá em 2008, porque onde a maioria era formada, a maioria dos docentes era formada de médicos, então, num regime de 20 ou 40 horas no máximo. Hoje já temos um número bastante significativo de docentes em dedicação exclusiva, e 80% do nosso corpo técnico administrativo tem graduação em ensino superior. Então, um corpo técnico extremamente qualificado. Então, temos hoje 16 cursos de graduação, todos, né, na área da saúde, alguns bastante inovadores. Aqui tem o número 2 do ladinho de biomedicina, porque nós oferecemos um curso que é diurno, né, que a gente chama, então, biomedicina integral, e uma entrada que é noturna, curso de enfermagem, química medicinal, que é um curso bastante recente, ainda não formou turma, farmácia, física médica, fisioterapia, fonoaudiologia, gastronomia, gestão em saúde, informática biomédica, a medicina, a nutrição, psicologia, tecnologia de alimentos e toxicologia analítica. Então, vejam que alguns desses cursos são inovadores, inclusive em termos de Brasil, por exemplo, a toxicologia analítica. Bom, vejam como a gente cresceu ao longo dos anos. Quando nós iniciamos como universidade em 2008, tínhamos apenas 5 cursos, e a expansão se deu muito rapidamente nos últimos 4 anos. Agora, nós, então, nos últimos 3, estamos na nossa capacidade máxima de cursos, até pelas questões que vocês já viram, né, as questões de infraestrutura local. Então, nós permanecemos com esses 16 cursos. A nível de pós-graduação, então, nós já temos 5 programas, ou seja, cursos de mestrado e doutorado. O primeiro deles foi o que iniciou, né, em 2000, lá nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, que era farmacologia, se transformou em ciências da saúde. Depois nós temos o patologia, esses 2 são os cursos mais antigos. E, mais recentemente, a pediatria, reabilitação e biociências. Todos eles, então, mestrado e doutorado. E, em termos de mestrado, nós temos saúde da família, que é profissional, educação em saúde profissional, hepatologia, que tinha também doutorado até o ano passado, mas ele foi fechado neste ano, então permanece apenas em nível de mestrado. Tecnologia de informação e gestão em saúde, enfermagem também é um mestrado profissional, nutrição e psicologia e saúde. Então, vejam que também a maior ascensão, né, dos programas de pós-graduação inicia lá em 2015, e aqui é importante ressaltar que em 2015 é onde começam as nossas crises, né, a nossa crise financeira, e aqui a gente tem, apesar do nosso boom em termos de alunos e de cursos, a gente tem um descompasso, né, em termos de recursos chegando na universidade, de vagas para docentes, e, no caso dos alunos de pós-graduação, uma grande deficiência de bolsas, né, da CAPES em termos de mestrado e doutorado. Então, esse aqui ainda é um grande desafio para esses programas mais recentes, que iniciaram em 2015, poder garantir a qualidade com um número baixo de bolsas de pós-graduação.
Então, em termos de pós-graduação, as nossas notas ainda precisam ser melhoradas. Nós temos 2 programas que são os mais antigos, que ainda mantêm a nota 5. Os recentes, né, que têm doutorado, são nota 4. E os de mestrado apenas, eles têm nota 3. Então, aqui a gente ainda precisa um investimento e um esforço muito grande, como estamos fazendo, da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para impulsionar, né, o crescimento desses programas. Aqui a mesma coisa, são os números. Em termos de alunos de pós-graduação, estrito sensu, só gostaria de chamar a atenção que nós tivemos, então, de 2006 até agora, um aumento de 6 vezes na quantidade de alunos inscritos, então, o que dá mais ou menos hoje uns 700 alunos nas duas modalidades. E a residência médica, como eu disse, que é um dos carros-chefes, são 64 residências médicas, a maior parte delas, então, junto com a Santa Casa de Misericórdia. Não todas, porque nós temos também convênios com o Instituto de Cardiologia, por exemplo, e outros hospitais de prática. E, em relação às residências multiprofissionais, atualmente temos 4. Vejam que, em termos de residência, sempre foi um número alto, mas em 2014 é que houve a maior expansão das residências, assim como das especializações e das residências multiprofissionais. Aqui eu até peço desculpas para esse gráfico, que não está na proporção das barras muito boa, mas só para vocês terem uma ideia dos programas e cursos de extensão, nós também tivemos uma ampliação muito grande da nossa oferta de cursos e programas nesses 2 últimos anos, e 2018 ainda esse número cresce. Alguns projetos que nós nos orgulhamos muito, né, só para também vocês terem uma ideia da nossa interação com a sociedade. Desde o ano passado, nós não tínhamos aqui o hábito de abrir as portas da universidade para a comunidade. E nós entendemos que é fundamental que a nossa comunidade interaja conosco e que a gente se apresente, né, como universidade. Então, desde o ano passado, nós temos o nosso programa do UFSPA Acolhe, junto com a Feira de Saúde, onde, no final de semana, nós recebemos, então, visitantes de escolas e da comunidade, e temos o envolvimento, né, a interação de todas as equipes, tanto os cursos de graduação quanto pós-graduação, enfim, principalmente extensão, trabalhando nesse projeto. Então, o UFSPA Acolhe, junto, inclusive, com o Museu de Anatomia, que é um projeto muito bonito do nosso grupo da anatomia. Eu tenho que terminar, tá bem. Não, 15 minutos. Tá bom. Com os nossos professores de anatomia, um volume muito grande de visitas anualmente. Sem falar dos outros programas que temos com os outros cursos, como farmácia caseira, a feira de saúde e assim por diante. Em termos de bolsas, como eu estava falando, né, de graduação, tanto graduação quanto pós, aqui são os números de graduação, apesar de ainda serem números baixos, a gente conseguiu um incremento nos últimos anos. Então, em termos de assistência estudantil, esse número aumentou um pouquinho. Nas bolsas institucionais, nós aumentamos em 10%, o nosso aporte de recursos, e houve um aumento ainda muito maior, em torno de 20% das agências de fomento, CNPq, FAPERGS, etc. Então, o que dá mais ou menos uma média de quase 15% nesse aumento de bolsas da graduação. Então, nós temos um número significativo de alunos que possuem pelo menos um tipo de bolsa aqui na instituição. E, no estrito sensu, esse número, como eu falei antes, em função da redução da CAPES, né, quando se abre um curso de pós-graduação, hoje a CAPES ela dá 4 bolsas de mestrado e 4 bolsas de doutorado e 2 bolsas de mestrado, apenas, é o que eles chamam de enxoval, e nos anos seguintes esse número não se repõe. Então, cabe a gente tem tentado fazer um esforço interno para colocar um número de bolsas, o que ainda não chega ao patamar que estávamos em 2014, que era em 33%. Então, esse é um número ainda baixo, né, para o que a gente deseja. Mas,
apesar de todas as dificuldades, a gente consegue ainda colocar um pouco de custeio, né, para financiar alguns dos nossos alunos. Bom, a nossa infraestrutura, vocês já sabem, então, esse prédio 1, que foi o prédio onde tudo começou, e houve, inclusive, ele começou com 5 andares, depois se fez mais um andar, um 6º andar, que ajuda muito em termos de sala de aula, estrutura administrativa. O prédio 2, então, foi inaugurado em 2009, e o prédio 3 foi inaugurado em 2015. Então, são estruturas recentes, modernas, que ainda... mas que já estão pequenas frente às necessidades que nós temos atualmente, né, de albergar todos os nossos cursos. Essa aqui é a chamada Praça dos Cubos, em função, né, das nossas esculturas aqui da frente, e é uma praça onde se faz várias... atualmente, né, se faz piquenique com os alunos, o DCE utiliza para fazer os seus eventos, e o coral, quando se apresenta ali, ele tem uma capilaridade, né, no nosso campus bastante importante. Então, nesse prédio 2, nós temos principalmente laboratórios de ensino, de graduação, e algumas salas de aula, além desse bonito anfiteatro que vocês conhecem. E aqui é o nosso prédio da pesquisa, depois eu conto um pouquinho sobre ele. Um pouquinho da nossa infraestrutura de ensino, né? Então, por ser uma universidade da saúde, temos uma demanda muito grande de laboratórios, de química, de bioquímica e das práticas. Então, aqui da parte de reabilitação, a farmácia, fisioterapia e química, por exemplo. Temos uma central analítica que houve um aporte muito grande de recursos de FINEP e também institucional, onde hoje nós temos equipamentos, né, bastante complexos que permitem fazer análises de espectroscopia molecular, cromatografia, enfim. Eu sei que para esse público não são palavras muito do cotidiano de vocês, mas para vocês terem uma ideia do quanto é importante investimento e manutenção desses nossos laboratórios que demandam uma manutenção realmente constante, porque são gases que permanentes, são reposições de peças, são todos, né, materiais importados, e acho que eu tenho a fotinho ali, né? São todos equipamentos que vêm de fora, e não é fácil fazê-los no dia a dia, de forma constante, fazê-los uma operação, né, de 100%. Então, tem uma demanda de técnico especializado e um investimento permanente na manutenção desses equipamentos. Mas, por outro lado, é isso também que faz com que as nossas pesquisas e os projetos, né, se desenvolvam com bastante qualidade. Então, esse é um das nossas facilities aqui, que nos orgulhamos muito. O prédio 3 é o prédio da pesquisa, principalmente, não apenas pesquisa, mas ele é mais caracterizado, então, como o prédio da pesquisa. Como eu disse, inaugurado em 2015, temos uma estrutura de biotério, que já está pequena, inclusive, mas que tem uma utilização, então, bastante grande. Aqui são laboratórios que a gente chama laboratórios P, M e G, tem 3 tamanhos básicos, né? E depois, agora, a gente também estamos num projeto de reestruturação de alguns deles para que a gente possa otimizar o espaço físico, que é um dos nossos grandes desafios aqui. Então, atualmente, registrados na plataforma Lattes, nós temos 51 grupos de pesquisa ativos, não vou entrar nos detalhes, né? Vocês já sabem, todos na área da saúde. Não está indo? Passa por aí, por favor. Bom, em função desse edital, não sei se vocês acompanharam, mas esse edital da CAPES, chamado CAPES Print, que foi o famoso edital de internacionalização, infelizmente a nossa universidade não foi contemplada, mas pelo menos nós fizemos um tema de casa importante, que foi fazer o nosso plano institucional de internacionalização e definir as nossas áreas estratégicas de pesquisa, e aqui estão elas, inclusive, aproveitando que os reitores estão aqui, dizer que nós gostaríamos muito de fazer parcerias nessas áreas, né, com os senhores, até porque
Eu acho que quando nós otimizamos esses recursos e procuramos aproveitar, inclusive, pesquisadores que vêm de fora para outras instituições, todo mundo acaba ganhando. Então, essas são as nossas principais áreas estratégicas, que são neurobiologia celular e molecular, saúde global e implementação de diretrizes clínicas, doenças infecciosas, a parte toda de atividade física, reabilitação e doenças não comunicáveis, e a pesquisa translacional em câncer, principalmente também em função da parceria que temos com a Santa Casa, sendo que um dos grandes hospitais da Santa Casa é o Hospital Santa Rita, que, por ano, possui 7.000 novos casos de câncer, por exemplo, então tem um grande volume, né, de amostras e de material que pode ser pesquisado. Então, só alguns dados do nosso hospital, que nós chamamos, nós não temos hospital universitário, então é o nosso hospital, principal hospital de prática, né? Então, aqui nesse campo são 7 hospitais, tem uma estrutura gigantesca, com 230 consultórios médicos. Ele é um hospital que funciona, né, no formato de 60% público, SUS, e 40% privado, com uma enorme quantidade de funcionários. Então, está aqui ele, vejam, esse é o nosso campus, e aqui já é o Hospital Santa Rita, aqui do lado do Hospital de Transplantes. Então, a facilidade, né, de comunicação é ainda um desafio, a gente otimizar as nossas pesquisas, é o que nós estamos tentando desde o ano passado, fortalecer a interação, principalmente em pesquisa, e também a nossa residência médica, que tem ainda algumas questões de boas práticas que podem ser bastante melhoradas. As bolsas, né, então, são pagas aqui pela nossa universidade, e há um aporte de recursos anual que a universidade precisa fazer, inclusive em termos de equipamentos e de estrutura para o nosso próprio hospital. Então, esse é o nosso quarteirão. E, mais recentemente, nesse ano, nós estamos, junto com a Santa Casa, montando o Centro de Inovação em Saúde. Isso tem sido bastante desafiador, mas a gente acredita que é um caminho para nós nos fortalecermos como universidade e também como serviço e como oportunidade para os nossos alunos de poderem fazer as suas empresas, de serem empreendedores, né, fazerem as suas startups e desenvolverem tecnologias relacionadas à saúde. Ai, que pena, não está funcionando. Então, se vocês tiverem oportunidade, fica aqui do lado. Esse é o espaço, né, do Centro de Inovação. Inclusive, já temos uma página tanto da Santa Casa quanto da USPA. E aqui, então, nós estamos, esse é o prédio 1 da universidade, esse é o edifício garagem, e o Centro de Inovação ele fica nesse andar térreo, e já está pequeno, obviamente, mas nós já estamos tratando de expansão. Eu espero que seja possível numa parceria junto com a Secretaria Municipal, Municipal, né? Na verdade, a Prefeitura de Porto Alegre. Projetos, para vocês terem uma ideia, nós temos ainda, um dos nossos principais desafios é a construção do RU, nós não temos restaurante universitário, havia, e a gente sabe o quanto isso exige, né, em termos de investimento e de estrutura, mas nós estamos em fase, né, de final, inclusive, de projeto, e as reformas vão acontecer neste ano ainda, em 2019, vai ser no prédio principal, no subsolo do prédio principal. Então, esse é um dos nossos principais desafios do momento. Opa, pode voltar, por favor? Estamos também num momento de mudança do nosso regime de matrícula, porque a matrícula aqui na instituição ela é no sistema seriado, o aluno ele se matricula em bloco, e, a partir de 2019, então, ele passa por um sistema de matrícula por disciplina, o que demanda, então, em termos de estrutura de informática e de toda uma logística institucional, vai ser bastante desafiadora. Mas era uma chave que a gente precisava virar, uma vez que a gente vinha num modelo, né, que na medicina funciona muito bem, mas para os outros cursos a gente percebe que isso é também a matrícula em bloco, ela acaba prejudicando muito o
o dia a dia, não só do aluno, como do próprio professor, e acaba aumentando o número, né, de retenção e de evasão dos cursos. Como eu já falei do UFSC-Facoli, temos um grande projeto que é a Unidiversidade, né, que, junto com a nossa Pró-Reitoria de Extensão, acho que isso é muito importante a gente reforçar o quanto é necessário a gente avançar nessas questões e lutar contra o machismo, o racismo, o assédio e toda forma de discriminação. Então, essa é uma bandeira muito forte aqui dessa nossa instituição. E um outro grande projeto é a Clínica da Família, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que vai ser feita num prédio que nós temos aqui perto da rodoviária, onde originalmente estava previsto o prédio do RU, mas por várias questões de logística isso não será possível. Então, nós faremos, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, uma unidade de saúde, um serviço escola de psicologia, a farmácia universitária, o NASP, vários outros atendimentos que são necessários para a região de Porto Alegre. Aquela região é bastante vulnerável, perto da rodoviária, e como local de prática para os nossos alunos vai ser um grande avanço, sem falar, então, do nosso papel, né, com a sociedade. Só para finalizar, os nossos indicadores. Então, nós somos, sim, considerados uma universidade de excelência, temos o conceito 5, já no nosso recredenciamento institucional, e nós somos muito fortes em graduação. Pode passar para mim, por favor? Então, os nossos indicadores, né, no ENAD, nós temos enfermagem, conceito 5, fonoaudiologia, conceito 4. Vejam que nos nossos rankings, né, nós sempre somos muito bem colocados, biomedicina, fisioterapia, nutrição, enfim. O nosso conceito como universidade de graduação, nós ainda mantemos a posição de sermos, no Rio Grande do Sul, a primeira universidade em graduação. E, para finalizar, então, esse nosso time, né, a professora Lúcia, eu, o professor Ayrton Stein, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, ele estava aqui há pouco, a professora Márcia Rosa da Costa, pró-reitora de graduação, essa dupla dinâmica vocês já conhecem, a Débora Coelho, nossa pró-reitora de extensão, e a professora Ana Cláudia Vaz, que é a nossa pró-reitora de gestão com pessoas. Nós também não tínhamos uma Progesp aqui na instituição, então, quando nós assumimos, no ano passado, nós criamos uma secretaria de gestão com pessoas, e esse ano foi possível, então, a transformação em uma pró-reitoria. Então, isso também tem sido bastante gratificante poder oferecer para a comunidade essa pró-reitoria. Então, como eu já disse, nós somos aqui de Porto Alegre, a cidade é muito bonita, quando tem sol ainda fica mais bonita, porque temos um dos pôr-do-sóis mais bonitos, né, desse país, você sabe. Então, aproveitem o nosso campus e também, se puderem, aproveitem a nossa cidade. Eu estou à disposição, agradeço mais uma vez a presença de todos e fico, então, aqui disponível, né, para que a gente possa depois estreitar as nossas parcerias. Muito obrigada, eu acho que esse é o meu último slide. É isso? Ok, obrigada. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o coffee break no hall externo desse teatro, feito pela empresa júnior Açafrão, do curso de gastronomia da UFSPA. Nós faremos um intervalo de 15 minutos, lá por volta das 10h45 podemos retornar. Obrigada.